Thaís, durante a campanha nós dissemos várias vezes que o Estado brasileiro gasta muito e gasta mal. E fomos entrando nos orçamentos e confirmando o nosso diagnóstico. Então, o primeiro movimento era justamente desmontar uma fábrica de desigualdades, que era a nossa Previdência. Então, o primeiro ataque era ali. Ao contrário do que diz Paulo Guedes, a reforma da Previdência aumentou as desigualdades. Os maiores beneficiados foram os militares. Eles tiveram generosos aumentos salariais, ficaram sem idade mínima para a aposentadoria e ainda vão se aposentar com salário integral. Por fim, a alíquota de contribuição deles é menor que a dos civis. Ou seja, a reforma da Previdência criou privilégios e aumentou a desigualdade entre militares e civis. Dos cerca de 1 trilhão que serão economizados com a reforma, 83% sairão de quem recebe até 2 salários mínimos de aposentadoria. Não há combate aos privilégios. Na pensão por morte, estamos penalizando as mulheres, que são a grande maioria dos inativos. E estamos dando, vamos lembrar a essas mulheres, 4 cortes consecutivos. Ninguém fala isso. Imagine uma mulher cujo marido morreu aos 65 anos, depois de 20 anos de trabalho. Ela vai reclamar o seu benefício e quando vai reclamar, dizem a ela, olha, não é mais os 80% maiores salários que o seu marido teve. A senhora teve um corte na aposentadoria. São os 100% todos os salários que o seu marido teve. Ela fala, tá bom, então me dê o benefício. Ele fala, não, mas existe outro corte. A partir de agora, você só tem direito a 60% do valor do benefício. Aí ela fala, então me dê esse que sobra. E ele fala, mas existe outro corte. A partir de agora, a senhora só poderá ter 60% porque a senhora não tem dependente. E ela, desesperada, fala, então me dê o que sobra. E ele fala, mas existe mínimo de aposentadoria e então terá esse outro corte. 4 cortes consecutivos. O segundo ataque, e aí todo mundo vai compreender, era justamente a sociedade dos rentistas. O Brasil se habituou a achar natural colocar o juro na lua. Controla os gastos do governo e pode até, a taxa de equilíbrio de juro baixa, você pode até afrouxar um pouquinho a moeda. É o que nós fizemos. Isso faz uma diferença brutal para a economia. Nós estamos com um juro agora de 4,5%. O resultado disso, as simulações, é que as despesas de juros de um ano para o outro vão cair 120 bilhões de reais. O corte recente da taxa de juros não é uma conquista de Paulo Guedes, como explica este economista da Fundação Getúlio Vargas. Os juros no Brasil em mínima histórica. Taxa Selic chegou a 4,5%, né? É um negócio incrível, até meio inacreditável. Eu sou da época em que... Estou meio já com barba branca, cabelo branco, né? Sou da época em que a Selic era de 40% ao ano, 45% ao ano, já vivi nos anos 90, né, na época da crise cambial, na era Gustavo Franco. Era um inferno para a economia, né? Asfixiava as empresas, os imóveis não valiam nada, né? Eu mesmo já, por incrível que pareça, já comprei imóvel a R$1.000 o metro, né? Na cidade de São Paulo. Um belo apartamento no Jardins custava R$1.000 o metro quadrado em 1996, 97, né? Uma coisa que hoje está 10 mil, 15 mil, sei lá, 20 mil reais o metro, né? Então eu já vivi, né? Já vivi essa época aí de juro super baixo, né? Que é agora, e juro incrivelmente alto ou estratosférico lá nos anos 90, e depois veio caindo, né? No segundo FHC os juros já estavam um pouco mais baixo, depois na era Lula os juros caíram bem, né? Na era Dilma eles chegaram a bater, acho que a mínima histórica ali da Dilma foi 7,25, se não me falha a memória, e agora estamos em 4,5, né? Então vamos falar um pouquinho do porquê disso, né? O que explica o juro tão baixo. Então, a resposta rápida é que o Banco Central brasileiro vem cortando muito a taxa de juros porque a inflação está muito baixa desde que a economia implodiu em 2015 e 2016, daqui a pouco falo um pouquinho disso, mas o fato é que a economia vem semi-morta, por assim dizer, ou na UTI, né? O que a gente viu em 2017, 18 e 19, especialmente no primeiro semestre, foi uma economia semi-morta, chamada paz dos cemitérios, né? Onde tem aquele silêncio, né? Você vai no cemitério e fala, puxa, olha que silêncio. É a mesma coisa com inflação baixa, né? Numa economia que está morta, não tem inflação. Então, o Banco Central foi cortando juros, porque a inflação estava sempre abaixo da meta, ele foi cortando, e a gente chegou nesse 4,5, né?
Então, a segunda grande despesa era essa, e nós mudamos. Agora os juros são baixos, o controle é em cima dos gastos. As pessoas me perguntavam, e o déficit, quanto é que vai ser o déficit? Olha, em vez de estar precisamente equivocado, que é o que eu achei lá, quando a gente chegava lá, tinha um controle total, todo mundo sabe informar tudo. Eu nunca vi um país ir para o saco tão organizadamente, tão sob controle. Você chega lá e pergunta, qual é o déficit? O déficit é tanto, o ano que vem vai ser tanto, depois vai ser tanto. Qual a estratégia do ministro, geralmente, para sobreviver? Quanto é que é o déficit? Quanto é que dá para fazer esse ano aí? 140. Então fala que vai ser 138 a meta, que aí nós vamos cumprir a meta. Quando me perguntam qual é o déficit que você gostaria? 0. Em quanto tempo você chega? Não sei, mas estou correndo nessa direção. Qual estatal que você quer vender? Todas. Em quanto tempo você chega? Não sei, mas tem que correr nessa direção. Então eu prefiro estar aproximadamente certo do que precisamente errado. Guedes não está correndo na direção certa. Como o país cresceu só 1% em 2019, ao invés dos 3% que eram previstos, o rombo das contas públicas só aumenta. O buraco deste ano será 40 bilhões maior que o do ano passado. O ministro é um engodo, que conversa muito e não entrega nada.